Agora vou cantar um hino que fala que Deus ele guardou algumas coisas que vai mostrar a nós quando nós chegarmos diante dele lá no céu. É o hino que fala: excelso amor. Que grande amor, excelso amor, que Cristo nos mostrou, para se tornar o Salvador, a vida não negou. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim se manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Ninguém, pois, deve duvidar do seu tão grande amor, mas todos devem aceitar o amor do Salvador. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. O que esse amor de nós fará é nos vedado ver, mas Cristo em breve voltará e nos fará saber. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Amém. Vamos cantar um hino que nos fala o grande amigo. Nós não temos um Deus, um Jesus mais amigo do que Ele. Esse hino diz assim: em Jesus amigos temos, mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação, não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, os contritos Jesus Cristo sempre atendem oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Amém. Olá, a graça e a paz de Jesus. Nós vamos continuar estudando a Bíblia, desta vez no capítulo 75 do livro de Salmos. Nossa igreja tem estudado a Bíblia inteira
e nós começamos o livro de Salmos no capítulo 1 e já chegamos no capítulo 75. O livro de Salmos, que é composto por 150 salmos, nós chegamos então na metade. Vamos continuar então estudando a palavra de Deus. Só que dessa vez de uma forma diferente. Eu gostaria de fazer uma introdução antes de lermos o salmo, para que possamos entender então aquilo que é a mensagem do Senhor para esse dia em que estamos então pensando juntos no querer de Deus para as nossas vidas. Nós que toda quarta-feira estudamos os salmos e oramos uns pelos outros e oramos pela nossa nação, é muito propício chegarmos no capítulo 75 justamente nessa época em que vivemos. Eu gostaria de relembrar um pouquinho justamente sobre esse período. Eu gostaria de pensar e começar no final daquilo que nós conhecemos como século XIX. O século XIX foi marcado por aquilo que é conhecido como iluminismo, ou seja, a sabedoria do homem era tão grande naquela época que eles acreditavam que a inteligência e a evolução científica ia superar tudo aquilo que era dependência de Deus. E então eles decretavam de forma muito clara, muito óbvia, a falência das religiões, a falência das instituições religiosas, bem como também a morte do próprio Deus, justamente nesse sentido de que Deus não agia na história, ou eles não percebiam o agir de Deus na história, então eles estavam decretando a morte do próprio Deus. Uma outra coisa que marcou logo após esse período foi o período de guerras. Nós tivemos aí uma primeira e uma segunda guerra mundial, a primeira marcada pela participação da França, a segunda da Alemanha, duas guerras que devastaram a humanidade, muitos mortos, muitos jovens que foram para a guerra, muitos países devastados devido a essa guerra. E nós vimos então que a aprendizagem do homem, essa aprendizagem tecnológica do homem, ou essa capacidade do saber do homem, foi usado para o mal. Nós percebemos que o homem que tinha capacidade de fazer um arco e flecha, ele atirava as flechas um no outro. O homem que tinha capacidade de criar bombas, ele atirava bombas um no outro. Então nós percebemos que o homem, sendo mais inteligente, ele não se tornou mais humano. Muito pelo contrário, ele utilizou aquele poder bélico dele para o mal. A história continua e nós vemos também uma grande revolução. Agora no ambiente de comunicação temos a televisão. A televisão chega, assim como outras tecnologias nesse mesmo período ali dentro do século XX. Percebemos várias tecnologias sendo introduzidas e entre elas, uma das que participou profundamente na história de todos, creio que estão assistindo agora, a televisão, com a sua capacidade de levar pessoas, histórias, contos para dentro da casa de outras pessoas. Então aquela sala que normalmente tinham cadeiras para que as pessoas se sentassem, agora ela tinha uma televisão no seu meio, e essa televisão passou a ditar qual era o ritmo da casa. Outra coisa que mudou bastante ainda no século XX foi a entrada da internet. Internet que trouxe essa facilidade para se obter informações. Se antes tínhamos o telefone que nos dava a possibilidade de conversar com uma pessoa à distância, e nós também, além de utilizar o telefone, apesar de ser muito caro na época, alguns tinham até aluguel de telefone, algumas pessoas alugavam para ter um telefone em casa. Então, como era muito caro, as pessoas utilizavam muito a carta. Porém, a carta era um meio pelo qual as pessoas escreviam e aguardavam, às vezes, 2, 3 meses para se ter uma resposta. Em alguns casos, até mais que isso. Com o avanço da tecnológica, a chegada da internet, as pessoas passaram a ter as respostas em 2, 3 segundos, o que mudou bastante essa interação entre as pessoas. E com essa interação sendo feita mais rápida, o que se percebe é que as pessoas passaram a ter o conhecimento também na palma de suas mãos. A pessoa que quer saber a respeito de um determinado tema, basta ela pesquisar, utilizando-se da internet, ela vai ter o conhecimento na palma de suas mãos, então, a respeito daquele tema de consulta dela.
ela pode pesquisar a respeito de um país, de um estado, de uma cultura, e tudo vai aparecer ali na palma de sua mão as informações daquilo que ela está pesquisando. Também, no meio de comunicação, ela manda um WhatsApp, ou mesmo uma mensagem de texto, ou um e-mail. Hoje já está até caindo em desuso em muitas localidades o e-mail, devido à facilidade do WhatsApp. Mas todas essas facilidades trazem a informação de forma muito mais rápida, apesar de terem trazido bons frutos para toda a sociedade humana, também trouxe alguns aspectos negativos. Podemos olhar, por exemplo, agora, retornando ao início, que aquele iluminismo, aquela ideia de que a razão iria suplantar a fé, ela não saiu vitoriosa, muito pelo contrário. No que diz respeito à tecnologia, todos os avanços do ser humano se mostraram ineficientes em realizar aquilo que só Deus pode realizar. Por isso nós chegamos no final do século XX e início do século XXI com a sociedade muito voltada à fé. Muitas vezes uma fé desvirtuada, é verdade, mas muito voltada à fé, ao místico, ao invisível, ao transcendente. Nós percebemos então que apesar de toda a tecnologia humana, isso não foi o suficiente para tampar aquele vazio existencial que o homem tem. Nós vimos que apesar de toda a tecnologia bélica que o ser humano tem, isso foi usado para o mal. E o homem então matou mais homens e mulheres e crianças nesse período do século XX do que em toda a história. Nós vimos também que a tecnologia que serviu de avanço médico também foi usada para o mal. E aquela tecnologia que era para ser usada para salvar vidas começou a ser voltada para tirar vidas. Nós chegamos no século XXI com a possibilidade da eutanásia, do homem tirando vidas. E em alguns casos, não tirando as vidas, mas fazendo com que essas vidas continuem a viver por meio de aparelhos. Então as pessoas colocam aparelhos dentro de outros seres humanos para que eles se mantenham vivos, mas nenhuma das suas funções cerebrais, nenhuma das suas funções motoras funcionam ainda. Tão somente um pulmão mecânico que abastece esse corpo. E nós percebemos também que o homem utiliza-se da sua tecnologia para trazer à morte as crianças ainda no ventre de suas mães, aquilo que conhecemos como aborto. Percebemos também que as tecnologias na comunicação trouxe um distanciamento entre os seres humanos. Nós vemos na tecnologia da informação que apesar do homem ter a capacidade e a possibilidade de acesso a toda informação, ele não tem utilizado bem esse conhecimento, ou seja, ele não faz uso com sabedoria desse conhecimento. Ele simplesmente faz uma pesquisa na internet, mas não introjeta em sua mente o que aquilo quer dizer, ele não interpreta o texto. No Brasil, os números são alarmantes. Dizem até que são 85% da população de analfabetos funcionais. Ou seja, 85% da população lê um texto e não sabe dizer o que está escrito nesse texto. É como se pegássemos 100 pessoas, dessemos o mesmo texto a 100 pessoas. Apenas 15 saberão dizer o que está escrito no texto, de forma coerente com o que o autor quis dizer. 85 pessoas não saberiam dizer, iriam interpretar de forma equivocada. É um número alarmante. Apesar de tanto conhecimento ao seu dispor, temos uma grande quantidade de pessoas que não conseguem entender esse conhecimento. Mas mais que isso, chegamos agora nesse período em que estamos vivendo, um período onde o homem, com todo o seu poder financeiro, a economia do mundo em alta, os homens comprando e vendendo, tudo isso é parado por conta de um vírus, aquilo que nós conhecemos como coronavírus. Tudo isso faz sentido quando nós olhamos para a palavra de Deus. E agora sim eu quero ler com você o capítulo 75 do livro de Salmos, que diz o seguinte: Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois perto está o teu nome,
Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Tu dizes, eu determino o tempo em que julgarei com justiça. Quando treme a terra com todos os seus habitantes, sou eu que mantenho firmes as suas colunas. Aos arrogantes digo, parem de vangloriar-se, e aos ímpios não se rebelem contra os céus, não falem com insolência. Não é do Oriente nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. É Deus quem julga, humilha a um e a outro exalta. Na mão do Senhor está um cálice, cheio de vinho espumante e misturado. Ele o derrama e todos os ímpios da terra o bebem até a última gota. Quanto a mim, para sempre anunciarei essas coisas, cantarei louvores ao Deus de Jacó. Destruirei o poder de todos os ímpios, mas o poder dos justos aumentará. Olhando para esse texto, do capítulo 75 de Salmos, nós percebemos que Deus está perto, logo aí no versículo 1, isso é enfatizado. Nós percebemos também no versículo 2, aí é Deus dizendo, Tu dizes, eu determino o tempo que julgarei com justiça. Ou seja, Deus está perto o suficiente para julgar, e não somente julgar com justiça. Outra coisa que nós percebemos também é que esse julgamento ele vai de encontro com aqueles que se vangloriam, com os orgulhosos, com aqueles que são vaidosos, com aqueles que olham para o que são, o que têm e dizem, nós não necessitamos de mais nada, nós nos bastamos. E em seguida, logo aí no versículo 6, é dito que a exaltação não vem nem do Ocidente nem do Oriente, nem de lugar algum, nem do deserto. Ou seja, a exaltação só pode vir do Senhor. Isso nos leva a textos que dizem que Deus abate os orgulhosos, mas exalta aqueles que se humilham. Percebemos também no versículo 8 que Deus tem um cálice em suas mãos. E vários dos profetas citam esse cálice, o cálice da ira do Senhor. Esse cálice será derramado sobre aqueles que se mantêm numa posição de orgulho, numa posição de afastamento de Deus. E o texto termina aí no versículo 9 e 10, dizendo que o salmista vai louvar a Deus, que o salmista vai exaltar a Deus, porque Deus vai mostrar que ele tem poder sobre os ímpios. Pois bem, o que isso tem a ver, o que esse texto tem a ver com essa história que eu contei a respeito dessa humanidade do século XX e século XXI, o qual nós estamos vivendo? Talvez você diga, mas em outros séculos também tiveram esses homens que eram orgulhosos, que olhavam para o seu avanço e diziam, vamos dominar tudo? Sim, é verdade, mas nada tão especial quanto o que aconteceu século XIX, XX e XXI. Por quê? Porque os avanços foram tremendos e ligaram toda a humanidade. Por meio da internet, por meio dos televisores, por meio dos telefones, toda a humanidade passou a ter comunicação. Chegamos ao ponto de voltar àquilo que foi tentado ali ainda no capítulo 11 de Gênesis, que é alcançar os céus. E nós alcançamos os céus com os nossos foguetes, com os nossos satélites, com as nossas espaçonaves e alcançamos outros planetas. Mas tudo isso não se mostrou suficiente ao homem. Nós percebemos que o homem, com a sua inteligência, ele se tornou mais orgulhoso e disse, Deus está morto, não precisamos de Deus. Com a sua inteligência, com a sua sabedoria, ele criou armas e que mataram mais pessoas. O poder bélico que o ser humano criou serviu para o mal. Nós percebemos que o avanço tecnológico, o homem em seu orgulho, ele começou a utilizar o avanço médico para tirar vidas, ao invés de manter vidas. E muitas vezes quando mantém vidas que já deveriam ter ido embora, deveriam ter partido. Eles simplesmente funcionam à base de mecanismos que estão dentro dos seres humanos que, se desligados, aquele ser simplesmente se esvai. É simplesmente o corpo funcionando através de uma máquina.
Por meio da tecnologia e da comunicação, o homem passou a ter tanto orgulho em relação àquilo que ele fez, que ele deixou de usar o seu tempo para glorificar a Deus, passou a usar o seu tempo para ficar o tempo todo na frente de uma tela. É perceptível então que o avanço do ser humano, apesar de ter lhe trazido tanto orgulho na sua inteligência, na sua capacidade bélica, na sua capacidade médica, na sua capacidade de comunicação, tudo isso encheu o coração do homem de orgulho e ele foi se esquecendo de quem é o verdadeiro Deus. Ele foi entendendo que ele é o dono da história. Ele foi entendendo que ele é quem tem o domínio sobre os acontecimentos. Porém, nesse tempo em que vivemos, Deus nos mostra justamente o contrário. Com a chegada desse coronavírus, Deus nos mostra quem realmente somos. Que não devemos ser tão orgulhosos como somos. Deus nos mostra que a nosso poder bélico nada é. Nossas balas não atingem esse vírus. Deus nos mostra que a nossa capacidade médica nada é. Nós não temos a cura, não só para esse, mas para outros tipos de doenças também. Deus nos mostra que a nossa capacidade de comunicação, de saber na palma de suas mãos, de nossas mãos, nada é também, tem sido utilizada de forma equivocada. E por mais que temos a facilidade da informação, nós não temos o conhecimento necessário para resolver o problema. Deus nos mostra que o nosso poder econômico, o nosso dinheiro nada é perante a facilidade de como a nossa vida se esvai, diante da fragilidade do ser humano. Deus nos mostra nesse tempo que Ele é o Senhor dos exércitos. Não há arma maior do que o próprio Deus. Ele comanda os céus e a terra. Ele é o dono do universo, Ele é o criador de todas as coisas, Ele é o sustentador de tudo o que há e de tudo o que existe. Não há inteligência maior do que o próprio Deus, não há sabedoria maior do que o próprio Deus, não há poderio bélico maior do que o próprio Deus. Deus é aquele que rege todas as coisas, todos os acontecimentos, e não adianta o homem se orgulhar de tudo o que ele fez, de tudo que ele criou. Ele deve olhar para quem ele é e se lembrar de que ele ainda é pó e ao pó retornará. Deus nos mostra que ele é o médico dos médicos, que não adiantou todo esse avanço tecnológico na medicina, o qual nós temos utilizado de forma equivocada em muitos casos. Ele é o médico dos médicos, ele é quem dá a vida e é ele quem tira a vida. Somente ele pode fazê-lo. Deus nos mostrou que ele é o único ser onisciente, que sabe de todas as coisas, que tem todo o conhecimento. Somente ele pode nos revelar qual é a devida cura para esse tão grande mal. Somente ele pode nos mostrar realmente o que fazer nesse momento tão difícil. Todo o conhecimento que temos na palma de nossas mãos nada é diante do conhecimento de Deus. Deus nos mostra o nosso lugar durante essa vida. Deus nos mostra quem realmente somos. Deus mostra que não devemos ter orgulho, não devemos ser orgulhosos. Ainda que você seja um servo do Deus vivo. E como é fácil nós nos orgulharmos e sermos envaidecidos. Afinal, muitos dizem, nós somos cabeças e não caudas. E Deus nos mostra que somos inúteis nessa época tão difícil. Somos homens e mulheres, que assim como a parábola que está no capítulo 17, versículo 10 de Lucas diz, nós somos inúteis. Trabalhamos no campo, servimos ao nosso Senhor. E no final devemos olhar para todas as tarefas e dizermos, não fizemos mais do que a nossa obrigação. É hora de nos colocarmos em nosso lugar. Deus nos coloca em nosso devido lugar. Somos seres humanos, somos servos e não senhores. Precisamos entender que Ele é o grande Rei. Ele é o grande sustentador do universo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. É Ele quem rege os céus e a terra. Ele é quem domina o tempo. Ele é quem domina os dias e as horas dos acontecimentos.
Deus é o Deus que dá a vida e tira a vida. Essas preocupações econômicas só nos mostram que nós nos esquecemos que Ele é o dono do ouro, da prata e do ouro. Tudo pertence a Ele. Essa preocupação de quem vai subir no poder ou descer no poder, será que a China está tentando tomar o poder? Será que os Estados Unidos vai continuar no poder? Outros estiveram no poder. Outros seres humanos avançaram e ficaram à frente diante da sociedade, ganhando a glória dos homens. Mas somente um Deus nunca saiu do poder. E esse é o nosso Deus. Independente de quem esteja à frente quando terminar tudo isso, seja China, seja Estados Unidos, seja Brasil, seja Israel, qualquer país, Deus ainda assim é o grande Rei. Deus é o grande Senhor dos senhores. Nós não podemos nos esquecer disso. A Bíblia deixa claro que o grande Senhor do universo é o nosso Deus. E não importa que homem esteja na frente do poder, o poder está na palma das mãos do nosso Deus. Caso esse homem seja um ímpio, ele será retirado do poder. Caso esse homem seja injusto, ele será retirado do poder. Porque o cálice da ira do Senhor tem transbordado em nosso mundo. E essa não é a hora de ficarmos assustados ou espantados. A palavra do Senhor já nos ensina sobre isso. Ela afirma que o cálice da ira do Senhor há de se encher. E nesse momento será derramado sobre todas as nações. Aqueles que vivem para o mal sofrerão a devida ira, o devido castigo de Deus. Aqueles que têm vivido para o bem, estes desfrutarão da vida eterna com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não devemos ficar desesperados, muito pelo contrário, devemos ficar confiantes no Senhor, porque é dele, do nosso Deus, que vem a salvação. Ele é o nosso refúgio, ele é a torre forte no dia da angústia, ele é o nosso escudo, ele é a nossa fortaleza, ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Somente ele pode trazer o livramento. A salvação vem do nosso Deus e de nenhum outro, e nós não devemos e não podemos nos esquecer disso. Ele é o nosso Deus. Não podemos entrar em desespero de forma alguma. Precisamos confiar em Deus. E nesse tempo tão difícil que estamos vivendo, tempo de crise, tempo de incerteza, não precisamos pensar sobre como vai ser o futuro, mas agora, no presente, nesse presente que Deus nos dá dia após dia, esse presente que se chama vida, nós devemos fazer o nosso melhor e lembrar aqueles que estão ao nosso redor que o nosso Deus não saiu do trono. Ele é Deus sobre toda a face da terra. Ele é o Deus sustentador do universo. Ele é o Deus cheio de honra, cheio de glória, cheio de poder. A Ele todo louvor. Lembre-se disso. Confie no seu Deus. Confie no nosso Deus. E que esse Senhor Todo-Poderoso abençoe você e toda a sua família. Lembre-se, Deus está no controle.